Vocês sabem o que são essas duas coisas aqui? Isso aqui são CDs, dois bons CDs. O CD Sem Noção, do Latino, que tem boas músicas como Sem Noção, Amor de Crocodilo, Polígamo, Festinha Privê. Não é o melhor CD do Latino, mas é um bom CD. E esse aqui, na minha opinião, o melhor CD de todos os tempos do Queen, que é o Queen 2. Tem The Seven Seas of High, Ogre Battle e a minha música preferida, que é, na minha opinião, a melhor música do Queen, The March of the Black Queen. Mas apesar deles serem bons CDs, hoje ninguém mais escuta CD, porque CD é um negócio old fashion, é fora de moda. E vocês sabem outra coisa que é também fora de moda? Golpe militar. Golpe militar é algo absurdamente old fashion, fora de moda, tanto que nenhum país relevante do mundo ocidental teve golpe militar recentemente. E vocês sabem, quem também sabe que golpe militar é algo old fashion? Os próprios militares. Porque os militares não querem saber de nada de golpe militar, principalmente dar um golpe para dar o poder para o Bolsonaro. Os militares odeiam o Bolsonaro. Ele é alguém que quase foi expulso do exército, falam que ele foi expulso, mas ele teve lá um julgamento, não foi expulso. O Bolsonaro era um capitão que ameaçou explodir bomba no quartel, na cidade do Rio de Janeiro, e roubava paraquedas para fazer bolsa e depois vender. Então o Bolsonaro não tem relevância nenhuma dentro dos militares. Essa semana aí ele tentou usar uma estratégia, fazer um movimento que deu muito errado. Ele quis dividir as Forças Armadas, recuperar o apoio que ele perdeu, mas deu muito errado. Porque aquela história que nós já estávamos ouvindo falar desde a semana passada, dizendo que os militares eles retiraram o apoio do Bolsonaro e começam a discutir um outro candidato, como no caso Sérgio Moro, é verdade. O alto comando das Forças Armadas nunca esteve com o Bolsonaro, nunca. Por isso que o Bolsonaro quis trocar o Edson Pujol, que é o comandante do Exército, e eles pediram demissão ontem. E começou inclusive um burburinho dos militares pedindo impeachment do Bolsonaro, discutindo a possibilidade de impeachment no presidente da República. Eu vou ler para vocês, porque nós temos várias reportagens que saíram hoje falando sobre os militares. A solução Mourão. Entre militares, isso aqui é do jornal O Globo. Entre os militares, há quem veja com bons olhos uma solução caseira que passaria por um impeachment de Bolsonaro para Hamilton Mourão assumir. O perfil de Mourão é tido como conciliador e ideal para um momento em que o país precisa de união para superar a pandemia. Generais da reserva temem a polarização entre Bolsonaro e uma eventual candidatura de Lula em 2022. Há quem veja o vice-presidente como uma figura capaz de ocupar espaço no centro do espectro político. Casando muito com aquilo que a gente ouviu na semana passada do próprio general Santos Cruz. E eu falei para vocês, os militares, eles têm o Bolsonaro lá como presidente, mas o vice é o Mourão. E entre o Bolsonaro, que é o cavalão que roubava paraquedas, o Mourão é um general também muito mais canomado que o Bolsonaro, não vai ter quebra de hierarquia. E os militares e o Bolsonaro, eles se odeiam. Há um remorso entre o Bolsonaro com os superiores muito grande. Eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Só que essa reportagem aqui do jornal O Globo casa muito bem com aquilo que nós já estamos falando, com aquilo que nós percebemos e antecipamos até. E olhem só, nós tivemos mais manifestações dos militares no dia de hoje. É hora de abandonar o silêncio no meio militar, defende o general da reserva Brito Filho. O general da reserva do Exército, Francisco Mamed de Brito Filho, foi ao Twitter defender que é hora de abandonar o silêncio praticado no meio militar. Ele declarou o seguinte, ele é amigo do general Augusto Heleno e também amigo do Fernando de Azevedo, que saiu, que era ministro da Defesa. Aspas, é hora de abandonar o silêncio praticado no meio militar. A sociedade está tensa, o silêncio gera desconfiança, alimenta a ideia de conivência. A missão das Forças Armadas é cláusula pétrea. Toda tentativa de violação deve vir a público, ser denunciada. A omissão aqui chama-se prevaricação. Um militar importante que já trabalhou como chefe do Estado-Maior do Comando Militar no Nordeste contra o Bolsonaro. Nós temos mais. Reportagem da Folha de São Paulo, de hoje. Novo ministro da Defesa, Braga Neto, se desgasta com colegas de farda por ceder a Bolsonaro. Ascensão com tempo de carreira inferior aos dos comandantes foi vista como quebra de hierarquia. O presidente Bolsonaro não foi o único que recebeu críticas da cúpula militar nos bastidores sobre a troca feita no Palácio do Planalto no Ministério da Defesa. O novo ministro da pasta, o general da reserva Braga Neto, também tem reservadamente recebido críticas de militares do governo por terem aceitado o pedido do presidente para assumir o cargo e que, na avaliação deles, pode incentivar uma exploração política das Forças Armadas. Vocês acham que é o fim? Não, tem mais!
O Bruno Bogossian falou no texto dele hoje. Bolsonaro inventa crise militar para manter tragédia da pandemia. Presidente quer generais como milícia contra governadores que decretaram lockdown. O problema é que os militares, apesar do pessoal debochar muito deles no Brasil, os militares, de um modo geral, eles entendem muito de estratégia. Sim, militar entende de estratégia. O conceito de estratégia surge justamente do militarismo. Aquele livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, é um livro baseado é um livro de guerra, um livro militar. E todos os livros de estratégia, o Johnson, esses livros de administração, quem faz curso de administração lê, eles se baseiam muito também nas estratégias militares. Então eles sabem como funciona a coisa. Eles entendem um pouco do riscado e eles percebem o que está acontecendo. Então não tem essa história de apoio a golpe, porque não tem nem apoio ao próprio presidente da República, ao próprio Bolsonaro. Vocês têm que perceber que quando o capitalismo financeiro retirou o apoio do presidente, os militares foram junto. Porque eles são muito também subservientes aos interesses do capitalismo financeiro, dos grandes capitalistas, do mercado financeiro, como você queira chamar. Então perceba que essa estratégia do Bolsonaro pode ter sido e está se configurando um grande tiro no pé, porque os próprios militares já cogitam o impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro perdeu e está perdendo cada vez mais o apoio daqueles que o seguravam. E por mais que hoje tenha acontecido um burburinho, não vai ter impeachment, não sei o que tem, o impeachment de hoje foi protocolado pela esquerda. Se o pedido de impeachment não vier pela esquerda, mas vier por uma outra parcela da sociedade, por outro grupo, ou até mesmo pela direita, e agora o Bolsonaro quebrando aquele acordo que ele havia feito com o Lira e também com o Pacheco, porque novamente ele voltou a falar do distanciamento, começou a minar um pouco as estratégias, as discussões do comitê de crise, o Zentrão já o avisou. Então vamos com calma, Bolsonaro, porque parece que ele fez uma jogada muito errada no começo dessa semana.